Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Unip, a Universidade Paulista. Hoje, aqui para falar sobre a importância de ensinar os recém-nascidos a usarem o próprio corpo desde o nascimento. Para jogar luz sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com uma das autoras desse estudo, a professora Priscila Ferronato. Ela que é pesquisadora do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista, a Unip. Priscila, seja muito bem-vinda e eu confesso que eu estou curiosa para entender este assunto. Seja muito bem-vinda. Oi, Malu, muito obrigada. Olá a todos. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando pesquisa com bebês, né? É um prazer mesmo sempre falar sobre esse assunto para mim. Ótimo. Priscila, você investiga o comportamento ativo em recém-nascidos e bebês. E eu quero entender um pouco dessa visão do comportamento ativo que você fala. Joia, vamos lá. O comportamento ativo, né, ele é aquele comportamento que a gente tem uma meta para atingir, né, que a gente tem um objetivo para alcançar. E se a gente tem esse objetivo, dá a entender que houve um planejamento prévio, né, para que se atingisse essa meta. E esse planejamento e essa obtenção de meta também tem implícito nesse conceito a questão de que há alguma motivação, né? A gente precisa de algum motivo para querer alcançar essa meta. E é disso que eu falo quando eu estou falando de comportamento ativo. Quando a gente ouve falar sobre o comportamento do recém-nascido, né, nos primeiros meses após o nascimento, é muito raro que as pessoas definam o comportamento desses bebês como uma manifestação das vontades deles, né? É mais comum, popularmente, que as pessoas entendam o comportamento dos bebês como respostas que são automáticas, né? Frutos da própria maturação do sistema nervoso central, do cérebro, e do funcionamento padrão biológico do cérebro. O termo mais comum para esse comportamento automático é o chamado reflexo, né? As mães aí de recém-nascidos geralmente ouvem falar sobre isso, né, nas consultas do pediatra e etc. Então, o reflexo, ele é um comportamento específico, né, e ele é, sim, um comportamento que emerge como resposta a um determinado estímulo. Então, a gente vê mesmo, né, o reflexo acontecendo ali no comportamento do recém-nascido. Então, assim, toda vez que a gente tem um determinado estímulo, a gente tem uma resposta que é sempre a mesma para aquele estímulo. Então, o comportamento neonatal, ele é cheio desses mecanismos, né, reflexos. E as mães, por exemplo, observam isso na primeira consulta que o bebê faz logo depois de nascer, né, geralmente uma semana depois do nascimento, os pediatras testam, né, todos esses mecanismos, todos esses reflexos para ver, né, se essas vias estão funcionando bem. Mas o fato é que há mais de 50 anos as pesquisas vêm mostrado, né, que mesmo durante a manifestação desses comportamentos automáticos, é possível também observar a capacidade dos bebês em intervirem nessas respostas de maneira ativa, né, ou seja, de maneira a alcançar alguns objetivos que eles querem, que eles desejam. Só que para a gente perceber isso, a gente precisa olhar para esses bebês com um olhar muito observador, muito atento, para que a gente consiga entender o que é essa autonomia, né, que eu estou falando. Porque é óbvio, o bebê não é um poço de autonomia, ele é completamente dependente do adulto, né, o adulto precisa garantir a sobrevivência dele, é o adulto que oferece todas as situações aí, as oportunidades para que o bebê se desenvolva. Então, quando eu falo de comportamento ativo no recém-nascido e nos bebês, na verdade eu estou falando de mudar um pouco essa visão, né, de que o comportamento deles é apenas um conjunto de respostas automáticas. E a gente passar a encarar os bebês, assim, como seres sociais, né, que estão envolvidos no nosso universo cultural e social, e que eles são capazes de aprender muito, né, e eles aprendem através da observação, né, então eles precisam observar e tentar imitar para poderem aprender. Agora, por que a gente deve estimular os recém-nascidos e os bebês, claro, né,
aprender a usar o próprio corpo. Eu confesso que esse título me chamou muita atenção, esse título da nossa live de hoje. Pois é, né? Um recém-nascido, quando ele nasce, né? A gente geralmente imagina assim que ele é um ser incomunicável, né? Porque ele não apresenta uma das formas mais comuns de comunicação para nós, que é a linguagem. Mas isso, na verdade, não quer dizer que ele é incomunicável, né? Tudo bem que ele vai levar 1 ano e meio, 2 anos, né, para conseguir se manifestar, para conseguir se comunicar através da fala. Mas isso não quer dizer que ele não se comunica antes, né? Então, o bebê se comunica inicialmente, né, através de movimentos. Então, a gente interpreta os bebês através dos movimentos que eles fazem, né? E é assim que as pesquisas investigam o comportamento de bebês, né? Então, o que a gente consegue ver são movimentos e a gente consegue ver o choro, né? Até mesmo o sorriso leva um tempo para a gente conseguir ver, porque eles levam ainda, né, uns dias, uns meses para conseguir manifestar o sorriso e conseguir se conectar ali com o adulto através dessa interação social. Mas então, se o movimento é a maneira que ele tem para se comunicar, né, ele precisa aprender a usar o corpo para essa finalidade, porque quando ele nasce, quando ele está dentro da barriga durante a gestação, ele está fora desse ambiente social, né? Então é somente a partir do momento que ele vem aqui para fora é que ele começa a aprender os elementos do convívio em sociedade, né? De cada cultura. Então, uma das razões pelas quais a gente precisa ensiná-los a usar o próprio corpo, saber como usar o corpo, é essa, para que ele consiga interagir socialmente, para que ele consiga se comunicar. Olha, então você está sugerindo que aquele sorriso, quando eu pego o bebê no colo, quando ele sorri para mim, eu me empolgo e acho que o bebê gosta mais de mim, né? Ou a mãe, ou a tia, seja o que for, né? Mas sempre quando o bebê sorri, você só olha para aquilo. E aí o que você está me dizendo é que a tua área de pesquisa olha para isso tudo, tentando enxergar além. É por aí, Priscila? Exatamente. Esse sorriso, quando ele aprende a sorrir, ele faz isso na tentativa de se vincular a você. Quando ele percebe que cada vez que ele sorri, você vai lá e mostra para ele alguma coisa, faz alguma coisa que o agrada, pronto, virou a chavinha e ele percebe, bom, eu vou fazer isso cada vez que eu quiser me comunicar com ela, que eu quiser interagir com ela. Então, sim, é um processo de aprendizagem. Nossa, isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, Priscila. Porque, assim, nos seus estudos você sugere, então, que os bebês, eles são, vamos dizer, subestimados durante os primeiros meses após o nascimento? Sim, porque o que acontece, Malu? Muitas vezes as pessoas não oferecem para o bebê oportunidade para ele fazer coisas diferentes daquelas que a gente já observa ele fazer quando ele está ali quietinho, simplesmente por achar que eles são frágeis, né? Que eles ainda não têm autonomia, e aí acabam privando eles de oportunidades de aprendizagem, né? Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, os primeiros 2 anos de vida, né? Hoje em dia a gente vê muito falar-se sobre os primeiros 1000 dias, né? Os primeiros mil dias da vida, ele considera, inclusive, a fase da gestação, né? Então, assim, considerando a gestação e os primeiros 2 anos de vida, é um período em que o nosso cérebro, ele funciona com uma velocidade, com uma eficiência que nunca mais ele vai funcionar na nossa vida. Ou seja, é o melhor momento para se aprender coisas. E aí a gente deixa os bebês guardados e deixa de oferecer para eles oportunidades para aprender justamente no momento que eles podem fazer mais conexões entre os neurônios, justamente no momento que eles podem aprender mais rápido, né? Só por curiosidade, eu queria mostrar para vocês aqui um gráfico de uma pesquisa que foi feita pelo Ibope. Deixa eu compartilhar aqui a minha imagem. Uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, que foi encomendada por uma fundação, que chama Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma fundação que financia, que fomenta pesquisas, né, na primeira infância. Então, o Ibope fez uma pergunta para pais de crianças, né, perguntando, quando você acha que a criança começa a aprender?
E se a gente olhar esses resultados, a gente vai ver aí, por exemplo, ó, 34% disseram que aprende ainda, né, quando está dentro da barriga, depois 25% quando nasce. E aí o restante, né, os outros 50% das pessoas, todas acham que o bebê só vai aprender, olha isso, 24% só a partir dos 6 meses. Agora, o mais interessante é você pensar que esses 50% que consideram que ele aprende aí desde a gestação ou logo quando nasce, são justamente as pessoas que têm maior grau de instrução, ou seja, que chegaram, que têm ensino superior. Isso quer dizer, né, num país onde a gente tem uma porcentagem da população que tem muito pouco acesso, né, ao ensino superior, isso quer dizer que tem muita gente que não acha que os bebês são aprendizes, que eles são capazes de aprender, né? E quando a gente não acha que uma pessoa é capaz de aprender, a gente não oferece para ela oportunidades de aprendizagem. E é por isso que eu digo que eles acabam sendo subestimados. Perfeitamente. Minha vontade é de ficar na porta das maternidades explicando isso que eu acabei de aprender agora, porque é muito interessante, né? E eu queria entender também, Priscila, qual que é a relevância dessa pesquisa que você realizou. O que é que a gente pode depreender de tudo isso para que seja antes de entrevistar a Priscila e depois de entrevistar a Priscila? Malu, você acabou de falar, né? A sua vontade de ficar na porta da maternidade contando isso para as pessoas. Por quê? Por que você sentiu isso? Justamente, né? Porque a gente precisa mudar a forma como os bebês são vistos e principalmente como eles são cuidados, né? Então, assim, a relevância disso é tentar tocar as pessoas para que elas entendam como que o bebê funciona e aí possam oferecer para ele melhores oportunidades, né? Ou seja, para o desenvolvimento futuro acontecer melhor, porque o desenvolvimento ele é uma cascata de coisas. Só que essa cascata ela depende lá do comecinho, né? Então, assim, se a gente consegue impactar o comecinho, os efeitos disso a longo prazo são muito importantes. Que idade você consideraria assim? Você acha que desde a barriga, né? Falando aqui para as mamães, né? E os papais aqui que estiverem nos assistindo, desde quando e vai até quando que esse aprendizado, vamos dizer, salutar e super importante, relevante para o bebê? O que é que você sugeriria aí, Priscila? Olha, Malu, assim, desde o começo, né, todo o período da gestação é importante, né, então, assim, todos aqueles cuidados, né, que você deve ter na gestação, assim, para oferecer, pelo menos, condições, né, biológicas, saudáveis para o bebê se desenvolver, então, assim, oferecer estímulos, né, então, quando você conversa, o bebê reconhece o timbre da sua voz, né, o bebê, quando ele nasce, ele reconhece a voz de quem é que falava com ele, né, as pesquisas já mostram isso, apesar da voz ser totalmente diferente ali dentro do ambiente aquático. Ele reconhece, o bebê quando ele nasce, ele reconhece qual é o cheiro do leite materno da mãe dele. Ele mostra, ele prefere o cheiro do leite materno que vem da mãe dele do que de uma outra mãe. Quer dizer, nasceu, mamou, aprendeu. Né? Então, assim, é muito rápido. E isso nunca acaba, né? Porque a nossa capacidade de aprender nunca acaba. Então, assim, basta que a gente esteja alerta para isso, de que todo momento é um momento de aprendizagem, que a gente vai mudar a nossa prática e vai oferecer melhores oportunidades para eles. E que eles reagem ao estímulo, né? Você dá o estímulo e ele reage, não é isso? Sim, sim. Simples assim, né, Priscila? Priscila, e eu queria saber quais são os grupos que mais se beneficiam do conhecimento dessa pesquisa. Bom, sem dúvida nenhuma os pais, né, Malu? Porque, assim, a princípio, né, quando um bebê nasce, durante esses primeiros meses, em geral, quem fica mais com os bebês ali são os pais. Mas, na verdade, assim, no Brasil, né, na nossa cultura, muito mais a mãe, né, isso tem mudado um pouquinho, os pais têm ficado cada vez mais participativos nessa missão de cuidado, né, dos bebês, mas, enfim, a grande maioria hoje aqui no Brasil é de mães, mas avós, né, precisam saber disso, professores de creche, né, porque a creche hoje recebe bebês aqui a partir de 4 meses de idade, né,
4 meses ainda eles são muito pequenos, então assim, a creche, professores de creche precisam muito entender, na verdade, né, como que as pesquisas sobre os bebês têm mostrado, qualquer cuidador, né, as babás que cuidam de bebês por aí, então assim, todos esses grupos se beneficiam desse conhecimento, e sem dúvida nenhuma os bebês. Claro. Agora, a sua pesquisa sugere que os recém-nascidos e bebês de até 3 meses de idade já devem receber estímulos para manusear objetos e observar os adultos a desenvolver tarefas, né? Eles já podem verificar, né, os adultos desenvolvendo tarefas do dia a dia. Queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, assim, uma das formas que a gente tem para perceber as vontades do bebê, quando ele é muito pequeno, né, por que eu falo assim, de quando nasce até os primeiros 3 meses? Porque antes disso, a gente não consegue ver o bebê, por exemplo, fazer o que a gente chama alcançar e pegar alguma coisa. Então, alcançar, direcionar os braços a algum objeto e pegar, usar as mãos para segurá-lo, né? Então, antes dos 3 meses, eles não fazem isso, eles não conseguiram ainda organizar, fazer as sinapses que eles precisam para que isso aconteça. Mas isso não quer dizer que eles não estão tentando. Justamente esse é o período principal, porque esse é o período do treino, da construção, de como eles vão aprender a usar o corpo. Então, nesse começo, né, é muito importante a gente oferecer essas oportunidades para que eles possam aprender sobre isso. Então, quando a gente vai olhar para as vontades do bebê até os primeiros 3 meses, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar o olhar, para onde ele direciona o olhar é um indicativo das coisas que ele quer, que o estão atraindo, porque as mãos ainda não são capazes de demonstrar. Mas não são capazes de demonstrar desta forma. Existem várias outras formas que você pode observar e você vai ver os bracinhos e as mãos tentando interagir ali com o ambiente. Então, esse processo, o bebê acaba passando praticamente sozinho, porque as pessoas, em geral, os pais não oferecem essas tarefas de estimulação para que eles aprendam a usar os braços. E eles passam por esse processo sozinho, e eles chegam aos 3 meses e meio, 4 meses, para conseguir alcançar e pegar. Mas se a gente oferece esses estímulos precoces, né, essas oportunidades, isso vai fazer com que ele chegue muito melhor, vai fazer com que ele chegue muito mais fácil nessa tarefa, né? É como você construir a fundação de uma casa. Quando você faz uma fundação sólida, então quando você passa por esse comecinho sólida, essa casa vai ser muito mais durável, né? Ela vai ser muito mais resistente. Então, esse alcançar que a gente vai ver aí com 3 meses e meio, 4 meses, ele vai estar muito mais refinado, ele vai ter um repertório muito mais diversificado para isso acontecer, né? E como que os bebês aprendem? Porque se eles passam sozinhos por isso, né? Hoje, assim, se você perguntar para uma mãe, você ofereceu algum estímulo? Ela fala, não ofereci, e com 3 meses e meio ele alcançou e pegou. Como que ele passa por isso sozinho? Observando. Porque ele vê a gente agir no mundo, ele vê o adulto agir no mundo. E aí ele tenta copiar. Agora, se a gente colocar ele numa situação onde ele fique de espectador, né, de forma, digamos assim, de forma privilegiada, ele vai conseguir observar melhor, ele vai conseguir interagir melhor. Então, eles observam muito. Então, a gente pode tirar proveito disso, desse comportamento que já é natural deles. E esse comportamento ativo, né? Porque tudo que a gente lembra de um bebê, já faz um tempinho que não nasce um bebê na minha família, mas, assim, lembra o olhinho, né? Eles esfregando o olhinho, a mão, né? A gente dá o dedinho para eles. É tudo, assim, que eu lembro de fazer com o bebê. Aí ele dá um sorrisinho. Então, fica por aí. Nós estamos falando de 3 estímulos, né? Agora, eu suponho que o caminho é muito mais amplo, né, Priscila, pelo que você está relatando aqui. A gente pode oferecer a gente pode inundar ele de estímulos, porque a verdade é que ele já está inundado, né? À medida que ele sai do útero, né, e que ele está aqui no mundo, ele recebe esses estímulos, essas informações o tempo todo. O que a gente pode fazer é organizar esse cenário melhor, de forma que fique mais fácil para ele absorver isso, de forma que ele consiga digerir melhor, porque ele já está nessa situação de aprendizado através da observação.
Agora, como é que você pode incentivar os bebês a pegar coisas, por exemplo? Vamos aí para as questões práticas. Pronto, vamos lá. Então, assim, ele não vai conseguir pegar quando você colocar um objeto na frente dele, né? Isso é importante que a gente saiba para a gente, né, para que a pessoa que está lhe oferecendo essa oportunidade não se sinta frustrado. Mas para onde que a gente tem que olhar, né? Quando eu coloco um objeto na frente do rosto de um bebê, e para isso eu preciso saber a qual distância que o bebê vai ser capaz de observar e de enxergar bem isso, né? Então, assim, vamos pensar num recém-nascido. Se você vai oferecer algum objeto para ele observar e interagir, você tem que oferecer aproximadamente aí a 20 centímetros de distância do olhar dele, né? Porque ele vai refinando essa capacidade de foco, de enxergar as coisas, os objetos. Então, você oferece esse objeto, né, na frente dele. Se você prestar atenção, os bracinhos vão começar a mexer. Porque um dos movimentos que também a gente vê muito comum nos bebês é flexionar braços e pernas, né? Então, além deles coçarem, eles flexionam braços e pernas, eles chutam bastante, né? E quando eles estão felizes, como que eles demonstram a felicidade deles? Eles ficam agitados, o corpo se movimenta muito. Então, essa também é uma forma de você ler. Então, você vai ver que os braços vão começar a mexer. É lógico que vai parecer um movimento desorganizado, né, não coordenado, mas isso está nos mostrando, olha, ele está tentando aprender a usar o braço. Aí você pega esse objeto, muda, olha, põe do lado, você vai fazer com que ele vire para olhar. E aí os braços dele vão tentar se reorganizar para pegar alguma coisa que está do lado. Esses movimentos que a gente vê no braço, os dedinhos se mexendo enquanto a gente faz isso, é o que a gente chama de movimento de pré-alcance. Isso são os neurônios ali trabalhando para se ligarem uns nos outros, para formarem as sinapses, para que ele consiga fazer daqui a 2, 3 meses. Agora, isso a gente pode fazer o tempo todo, né, Malu? Quando você vai parar por um bebê para trocar uma fralda, você pode fazer isso. Você está dando um banho, você pode fazer isso, né? Você está lá lavando uma louça, o bebê está ali no chão te observando, ou está no alto ali em algum lugar te observando, você pode pôr coisas, mostrar para ele a bucha que você está lavando. Então, assim, a ideia é que quando os pais eles estão alertas para isso, eles aproveitam de qualquer situação do dia a dia para oferecer esses estímulos. Né? Então, não precisa ser nada muito diferente, nada muito elaborado, mas existem algumas tarefinhas que dá para a gente fazer que ensinam muito mais. Eu queria compartilhar um vídeo aqui com vocês, por exemplo, de um pai fazendo uma dessas tarefinhas para ensinar a bebê a como controlar os dedos, né? Então, vejam que atividade mais simples que a gente pode fazer. Nossa, eu estou impressionada. Então, olha só, o pai, ele está simplesmente fazendo diferentes configurações com os dedos e com as mãos para essa bebê. Essa é a Laura. A Laura tem 35 dias. E se você olhar as mãozinhas dela, olha lá os bracinhos mexendo, olha lá os dedinhos mexendo, né? Isso é cérebro trabalhando. Olha como é simples, né? A qualquer momento, isso é uma brincadeira, isso é estimular o bebê. São coisas tão simples que parece até banal, né? Nossa, eu agora acendeu uma luz aqui. Eu fico imaginando assim, sei lá, no coraçãozinho, né? Você pega ali, né? Você faz um toque no coração dele, né? Algo assim, a mão, o pé, você consegue. Eu fico pensando assim nas atividades, né? Você conhece o assunto. Quais seriam as atividades, ô Priscila, que você indicaria, né? Para que se possa estimular o bebê. Essa dos dedos já achei bem importante, mas quais seriam as outras atividades que você indicaria para os cuidadores de bebês, para o pai e para a mãe? A gente pode pensar nas atividades, Malu, assim, de duas formas diferentes. Uma é você parar e estar ali para o bebê para um momento de estimulação. Então, agora vamos brincar. Então, essa é uma coisa. Mas a outra é você aproveitar, como eu disse, as suas atividades rotineiras do dia a dia e colocar isso já numa situação de que estou ensinando você como é que age nesse mundo.
Então, olha, aqui nesse mundo é assim, a gente pega a roupa e coloca no cesto de roupa suja, então o bebê pode ver você colocando a roupa no cesto, ele vai ver, ué, mas o negócio estava na mão, de repente sumiu da mão, então tá ali dentro do cesto. Esse é um conceito que ele precisa desenvolver, né, de que as coisas entram dentro dos lugares, né, então o bebê vê você tirando brinquedos do cesto e mostrando para ele, então isso você pode fazer a hora que você está guardando as bagunças da casa, por exemplo. O bebê, ele pode observar você escovar os dentes, né? Ele vai ver que você usa as mãos, como é que você faz. Então, assim, todas essas atividades, basta que você coloque o bebê numa posição que seja favorável para ele observar o que você está fazendo, né? Porque se você deixa ele no berço e sai fazendo todas essas coisas, pronto, você não está oferecendo o estímulo. Agora, se durante as suas tarefas do dia a dia, você deixa ele num lugar que ele possa te observar num ângulo bom para ele conseguir enxergar, pronto, né? A gente geralmente, quando vai dar banho em bebê, por exemplo, a gente leva o bebê para a banheira, que horas? A hora que a banheira já está cheia, né? Com a água já na temperatura perfeita. Pensa que incrível o bebê observar o chuveirinho enchendo a banheira. Ou seja, você controla a temperatura da água lá no chuveiro e já põe ela para encher na temperatura certa e deixa ele lá vendo encher, vendo a água cair, né? Esse é um estímulo que os bebês geralmente não têm, porque eles chegam para o banho com a banheira cheia. Então, veja, são mesmo tarefas do dia a dia que ensinam eles como viver no mundo. Eu tenho um outro vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, de uma situação, né, de um pai oferecendo um estímulo para o bebê, mas de uma tarefa do dia a dia. Só que aqui ele organizou todo o espaço, todo o ambiente, para mostrar para o bebê como é que a gente bebe, que a gente bebe com copo, né? Então, assim, o bebê não sabe disso, ele precisa ver isso acontecer. Mas aqui ele vai ver de forma que tá tudo organizado para que ele veja como é que se bebe. E o mais importante é o seguinte, depois disso, a gente precisa... Peraí, deixa eu achar ele aqui. A gente precisa dar para o bebê esse copo, oferecer para ele a oportunidade de tocar no copo, né? Não é só ele ver o copo, a gente bebendo com o copo. Que ótimo. Vou colocar aqui a minha tela inteira, porque esse vídeo está numa configuração diferente. Tá. Você vê, você já falou do chuveirinho, a audição, agora você está falando do tato. Quer dizer, são todos aí estímulos super importantes que você vai levando, imprimindo, induzindo, estimulando, né? Exatamente. Então, olha só que simples, né? E isso é que é o importante. Olha lá o bracinho como tentou. O bracinho dele ainda não alcança, né? O copo. Ele tem 2 meses, esse bebê. Mas, mesmo sem alcançar, ele tenta. O bracinho dele mexeu. Assim que o pai ofereceu o copo ali para perto dele, o bracinho já levantou. Então, assim, isso são estímulos, assim, realmente simples, são brincadeiras simples. A gente não precisa de nada muito elaborado, a gente não precisa de brinquedos caros, né, para oferecer essas oportunidades de desenvolvimento para o bebê. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento motor e cognitivo, o que acontece com os bebês, com o cérebro dos bebês, quando você propicia esse estímulo para eles? Bom, falando assim, em termos muito simples, né, o que acontece é que a gente nasce, né, com o cérebro, as células cerebrais são os neurônios, a gente nasce repleto de neurônios, né, basicamente com 100 bilhões de neurônios. Só que esses neurônios, eles não estão conectados entre si. Algumas conexões já vêm prontas, como, por exemplo, essas do reflexo que a gente falou. Toda vez que você toca na palma da mão do bebê, ele vai segurar. Então, esse mecanismo, essas conexões vieram prontas, né? Algumas conexões, elas vêm prontas. Agora, a grande maioria delas, a gente precisa construir. Então, a gente precisa fazer com que os neurônios se liguem uns aos outros, formem esses caminhos, para que a gente consiga manifestar o comportamento, para que a gente consiga fazer o movimento, né? Então, o bebê, ele nasce sabendo fazer isso, porque vem pronto, mas ele não sabe fazer isso, soltar.
Ele precisa aprender a soltar. Então, para ele aprender a soltar, ele precisa fazer conexões que ativem essa musculatura, que é o que faz os dedos abrirem. Então, basicamente, o que o processo de desenvolvimento faz é isso. Ele faz com que várias conexões se formem, e a partir dessas conexões a gente consegue manifestar através de comportamentos, através de movimentos. E também, obviamente, né, aprendizagem é conexão. Então, quando você aprende uma coisa, quando você entendeu, quando eu fiz isso, ela sorriu para mim. Aprender isso é ter feito conexões. Então, basicamente, a gente faz sinapses. Olha, Priscila, pensando aqui, porque está tudo ao alcance dos pais, dos cuidadores, né, das babás, e mesmo a gente que está de fora, né, você chega perto de um bebê, você pode fazer ali um estímulo e também observar, né, se ele está aprendendo. Porque, por exemplo, a gente deu o exemplo, vamos supor, do chuveirinho. Achei importantíssimo isso, do chuveiro. Ele está ouvindo ali. Como é que a gente sabe se ele está ouvindo? Como é que o pai pode verificar? Por exemplo, você falou assim, não desanima na primeira, se ele não responder e tal. Como é que a gente sabe se porque pai e mãe, parece que eles já nascem com culpa, né? Então, como é que a mãe, o pai, pode saber, ou quem está perto, claro, saber se está fazendo a coisa certa? Olha, Malu, assim, não tem muito certo, sabe? Não tem muito certo, porque assim, nessa situação, tudo que você oferecer é oportunidade de aprendizagem. Então, nem sempre você enxerga o objetivo final, porque o objetivo final que está na cabeça do adulto, ele é baseado na vida do adulto, em ele ser adulto. Então, ele não entende, né, o adulto, ele enxerga o mundo enquanto adulto, a gente não enxerga o mundo enquanto criança, quem enxerga o mundo enquanto criança são as crianças. Então, é muito difícil atender a nossa expectativa, porque a nossa expectativa é a expectativa de um adulto, né? Então, assim, basta, se a gente tiver, né, souber que assim, olha, eu estou oferecendo as oportunidades, ele é que vai aproveitar essas oportunidades da forma como ele quiser, da forma como ele conseguir, e isso já tem que acalmar o coração do adulto, né? Porque é assim que está acontecendo. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Queria entender agora, assim, qual é o recado que você deixaria? E assim, você que vem da academia, né? Você trouxe isso de objeto de estudo, é a ciência falando, né? Então, eu queria que você, vamos dizer, conceituasse aqui. Nós estamos aí encaminhando para o final da nossa live, infelizmente, porque o assunto está muito bom, mas eu queria que você falasse, do ponto de vista da academia, o que é que você, o que a ciência trouxe para esse universo que para nós era um universo tão comum, tão corriqueiro, e a gente achava que estava fazendo tudo certo, né? Mas eu estou achando que nós podemos fazer mais alguma coisa. Queria que você conceituasse para nós, Priscila. Sem dúvida, a gente pode fazer muito melhor do que a gente está fazendo. Mas, assim, a ciência, Malu, ela oferece os resultados, né? A gente investiga, busca descobrir as coisas novas e oferece os resultados. Só que esses resultados, eles não servem de nada se eles não chegarem no público-alvo, né? Então, assim, é óbvio que o melhor que poderia acontecer é que a gente tivesse aí uma política pública, um programa de formação para pais, e que esse programa acontecesse, por exemplo, durante o pré-natal, né, para os pais aprenderem sobre como cuidar do bebê, porque assim, o pré-natal, ele olha para a saúde da mãe, né, a gente tem um programa de pré-natal que é muito maravilhoso, que ele evitou mortes, né, mortes de criança, claro, morte de mães, mas agora a gente precisa dar um passo além. Então, agora não é só evitar a morte, agora a gente precisa ensinar como cuidar, porque as mães, elas só recebem informação até o parto. Acabou. Elas não recebem informação sobre amamentação, elas não recebem informação sobre como conduzir aqueles cuidados do bebê. Então, assim, idealmente, a gente precisaria ter uma política pública para isso. Essa política pública, ela precisava estar associada, ela precisava estar agregada também com a creche, né? A creche, ela tinha que ser um centro, um polo de ajuda para os pais. As reuniões de pais na creche poderiam ser muito instrutivas, muito formativas para os pais, né? Porque uma vez que os pais mudassem o conceito, né, do que é cuidar bem de uma criança, porque isso precisa urgentemente ser mudado,
eles vão mudar a prática deles, né? Porque hoje o que a gente vê muito por aí é que o pai, a mãe, quando ele quer oferecer uma coisa muito legal, olha, eu vou te oferecer uma experiência especial, ele faz o quê? Vai no Playland do shopping. E aí a gente precisa mostrar que essas crianças elas precisam ser levadas para atividades ao ar livre, para o movimento, elas precisam ter oportunidades de manifestar o movimento, porque quando a gente faz movimento, né, a gente está criando sinapses, e criar sinapses é desenvolvimento motor, é desenvolvimento cognitivo e é desenvolvimento social também. Então, assim, mudar esse conceito do que é cuidar bem, o que é oferecer boas oportunidades, é fundamental. Enquanto a gente não tem esse programa de política pública, né, a ciência fica tentando fazer isso, produzir resultados e tentando fazer com que esses resultados cheguem no público, né? Essa iniciativa aqui nossa é mais ou menos isso, né? A gente não está publicando um artigo numa revista científica, a gente está aqui conversando e contando para as pessoas o que dá para fazer. Então, eu acho que assim, por enquanto, os passinhos são esses, mas seria fantástico se a gente pudesse ter uma política pública que cuidasse melhor da primeira infância, né? Que enxergasse a criança como pertencente da sociedade. Aí mudaria tudo. Priscila, jogamos, eu falei no início da nossa entrevista que a gente queria jogar luz sobre o assunto. Tenho certeza que a gente jogou muita luz sobre esse assunto. E assim, para mim ficou que bebês recém-nascidos, eles têm sim comportamento ativo e temos que olhar para isso, né, Priscila? Exatamente. Olha, que legal. Priscila, quero agradecer muito a sua dedicação, o seu tempo aqui conosco. Você, como uma professora cientista estudiosa, posso imaginar o quanto o seu tempo é valioso. Então, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui nessa nossa live. Obrigada, viu, Priscila? Eu que agradeço, Malu. Meu tempo mais valioso, ele é gasto em atividades como essa, né? Em tentar fazer a ciência chegar para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente.